A ideia desse vídeo me veio na cabeça recentemente, porque estranhamente foi isso que me converteu para o cristianismo. Foi essa questão sexual, foi essa questão de pornografia, foi essa questão de mulher e lidar com a sexualidade. Isso foi o que me converteu, até porque isso era o que eu achava mais importante na minha vida até os meus 20 e poucos anos, até os meus 25 ou 26 anos. Para mim isso era o que era mais importante. Então foi assim que Deus me converteu, me mostrando a gravidade de pecar contra Deus sexualmente. Porque até então, até os 25, eu não acreditava que masturbação e sexo casual eram pecado. Para mim isso era bobagem. Mas ainda assim são pecados. E aí hoje eu gostaria de gravar esse vídeo para tentar explicar o que a minha experiência no mundo me levou a entender sobre o que é ser homem, sobre o que o que o mundo diz sobre esses movimentos, sobre como ser homem, MGTOW, Red Pill, PUA, que chama Pickup Artists, que é você aprender como ser um artista das cantadas ou artistas do mundo de relacionamentos. Por que eu estudei isso durante tantos anos e o que eu acho que essa experiência pode me ajudar a falar sobre esse assunto nos dias atuais e como transferir esses interesses para o que é ser um homem biblicamente ou ser um homem cristão, conforme a Bíblia Sagrada, sem ser, não sei como explicar, mas talvez afeminado, conforme a gente vê o mundo hoje, que o mundo está ficando bem afeminado. Mas vamos lá, eu vou começar a falar. Desde que eu tinha, lá por volta dos meus 15 anos, primeiro, antes de mais nada, quando eu tinha 7 anos, eu já tive uma experiência homossexual com um menino mais velho. E então ao longo da minha vida, depois que meus pais descobriram que isso aconteceu, meu pai teve uma conversa comigo e eu fiquei muito envergonhado de ter vivido essa experiência sexual. Então assim, eu tive uma experiência sexual muito cedo, com 7 anos, e foi com um garoto. Então duas coisas que pegou na minha alma desde a minha infância. Uma, por conta disso, dessa vergonha que eu passei, eu precisei, para mim, me provar como homem, para mim e para os outros, porque eu não me sentia homem por ter tido uma experiência homossexual. 2, por ter tido uma experiência sexual muito cedo, a minha sexualidade, o meu desejo sexual foi despertado talvez antes do natural. E isso não foi saudável, não é saudável, eu lido com isso até o dia de hoje. Então, desde os meus, desde que sou criança, eu tenho esse desejo sexual e eu achava que a sexualidade era a coisa mais importante da minha vida desde sempre. Dos 25 para cá é que eu mudei minha cabeça. Mas até os 25 anos, para mim, isso era como se fosse o meu Deus, tá? Fazer sexo casual, sair com mulher bonita, conseguir a atenção de uma mulher, conseguir a aprovação de uma mulher, fazer sexo com ela, para mim era assim o supra-sumo da vida. Para mim não existia nada mais importante que isso. Então, o que aconteceu? Lá por volta dos meus 15 anos eu comecei a entrar nesse mundo de sedução, vamos dizer assim, comecei a ler livros a respeito. Final das contas, qual que era a minha forma de lidar com isso? Quanto mais você vai falando com garotas, etc, menos tempo você quer perder com isso. Porque, vamos ser sinceros, se você sai com uma garota e você vai gastar o seu dinheiro para então você ter 2 ou 3 conversas com elas, para então você falar que você tem interesse em fazer sexo casual com ela, matematicamente a conta não fecha. E uma coisa é você ser rejeitado no começo da conversa, outra coisa é você ser rejeitado no terceiro encontro. Então, tecnicamente, eu precisava descobrir com bastante rapidez se alguém está interessado em mim ou não. E, é claro, beleza influencia, e outras coisas mais a respeito da sua hombridade, se é que vocês me entendem, também influencia. Sobre a confiança que você vai ter ou não. Ainda assim, todos os homens vão ter que passar pela seguinte questão: o medo de ser rejeitado. Como eu me sentia rejeitado desde a infância,
meu primeiro objetivo era, na minha cabeça era assim, quanto mais eu for rejeitado, mais eu vou vencer o medo da rejeição, de tal forma que eu vou ter total liberdade de ser eu mesmo com qualquer garota, e eu tendo liberdade de ser eu mesmo, eu com certeza vou conseguir ter sucesso, porque eu tinha uma certeza na minha cabeça, se eu for eu mesmo com qualquer garota, independente da beleza dela, eu simplesmente eu obtenho a liberdade que eu tanto quero e eu vou com certeza conseguir aquilo que eu quero com as garotas que eu quero. Isso sempre foi o meu pensamento. Não sempre, mas foi o que dentro de mim eu entendia. Então, o que começou a acontecer? Por eu ter nascido numa igreja, congregação cristã no Brasil, até os 18 anos eu achei que eu não deveria fazer sexo. Mesmo tendo vontade, mesmo indo atrás, eu tinha muito medo de fazer sexo. Mas então, com 18 anos, eu decidi assim, bom, eu vou fazer sexo, então eu vou sair da igreja que eu tô indo porque eu não quero ser hipócrita. Então eu comecei nesse negócio assim, desde os meus 15, eu já, mesmo estando na igreja, eu já buscava, pelo menos para beijar uma garota, eu buscava já falar o que eu tinha vontade, o meu interesse por ela. E eu preferia ser rejeitado de início do que ser rejeitado daqui, sei lá, quanto tempo, sabe? Tentar fazer uma amizade com uma garota. E isso me rendeu algumas experiências. E aí, lá por volta dos 18 anos, eu achei que eu deveria realmente ter relação sexual e foi o que eu comecei a fazer. E eu tive, ao longo desses anos, dos 18 aos 25, algumas experiências sexuais. E o que eu posso dizer é que, assim, eu aprendi com algumas pessoas que eu considero que se o teu interesse hoje é fazer sexo casual mesmo, você tem interesse de ter o prazer, eu considero que essas pessoas, para esse assunto específico, elas são realmente autoridade nesse assunto, que é Alan Roger Courrier, que eu acabei de descobrir antes de gravar esse vídeo que ele morreu em 2022, eu segui ele ferrenhamente, foi a última pessoa que eu dei ouvidos, porque ele falava sobre honestidade e sobre você ser você mesmo. E você sendo você mesmo, você vai acabar tendo sucesso e você vai acabar tendo rejeição, mas o importante é você tentar ser você mesmo. Isso eu estou falando em termos mundanos, tá? Termos mundanos, não em termos cristãos. Mas você ser você mesmo, expressar na sua primeira conversa, ou o quanto antes, o seu desejo sexual pela garota que você está conversando, sim, você aborda uma pessoa que você não conhece e você expressa o teu desejo sexual para com ela. Você não espera 2 encontros, 3 encontros, você não espera pegar o telefone dela, você não espera nada. Você fala diretamente o teu desejo, ou você expressa, ele não diz como, mas aí você expressa o mais rápido possível, porque se é para ser rejeitado, você tem que ser rejeitado logo de início. Então eu fiz isso, tive algumas experiências engraçadas, tive algumas experiências com sucesso, se é que podemos dizer que isso é sucesso, você conseguir pecar contra Deus. Mas em termos mundanos, eu tive a minha quantidade de sucesso, tive a quantidade de rejeição. A grande questão é, meu foco nunca era em eu conseguir a garota, mas o foco era ser eu mesmo, e sendo eu mesmo, se eu for aprovado por uma garota, beleza, se eu for rejeitado, beleza, faz parte do jogo, eu preciso aprender a lidar com a rejeição, porque se eu não sei lidar com a rejeição, então eu não consigo falar a verdade, eu não consigo ser homem, no sentido de você ser você mesmo. E isso pra mim era o que me fazia sentir homem. Não era conseguir ficar com a garota, mas era o fato de eu ser 100% eu, sendo aprovado pela garota ou sendo rejeitado por ela. E eu confesso que essa prática de honestidade, de transparência, de encarar a rejeição, assim, dar a cara a tapa, me fazia eu me sentir bem, sinceramente. Comparado ao mal que eu sentia, da baixa autoestima, daquele vazio que eu sentia no meu coração, eu conseguir ser eu mesmo conforme quem eu era como pecador, vamos dizer assim, não como seja hoje, mas vivendo na prática do pecado, a honestidade, a transparência me fazia me sentir bem.
Eu não me sentia ressentido com nenhuma garota se ela não quisesse ficar comigo, por eu expressar honestamente os meus sentimentos e os meus interesses para com ela. Era isso que Alan Roger dizia que você deveria fazer, que era assim: foque em ser você mesmo, não foque em ter sucesso, porque quem foca em ter sucesso tem medo do fracasso. Se você tem medo do fracasso, você não vai conseguir. Você vai vender quem você é, você vai vender a verdade, você vai vender a sua transparência, porque você tem medo de ser rejeitado. E ele falava, cara, enfrenta o medo da rejeição. Se você enfrentar o medo da rejeição, você vai saber como agir em qualquer tipo de situação. Por quê? Porque se a rejeição faz parte dos teus planos e você não coloca a tua vida na aprovação que você vai ter satisfação em 100% dos casos, tá? É claro, é muito melhor ser aprovado do que ser rejeitado por uma garota. Mas a rejeição não dói tanto quando você é você mesmo. Mas a rejeição, ela dói muito mais quando você tenta comprar a garota com presente, pagando um encontro com ela, vendendo o seu tempo de graça, sabe? Escutando, fingindo que você se importa com o que ela tem para falar. Para quem sabe você conseguir ficar com ela, sabendo que se uma garota aceita ficar com você depois de 3 encontros, ela já teria aceitado ficar no primeiro. Faltou coragem da sua parte, sinceramente. A garota que não quer ficar com você, ela não vai ficar com você na primeira, na segunda, no terceiro, no 10º encontro. A única coisa que você vai fazer durante esses 10 encontros, durante essa falsa amizade, que você foi falso para com ela, porque você deu a entender o que você queria amizade, quando na verdade você queria sexo. Então quando você não tem sexo, você fica frustrado, você fica ressentido, você diz que você é bonzinho, quando você na verdade é manipulador. E quando você tem muitas rejeições com essa forma de ser como homem, querendo manipular e ganhar a mulher através de ser simpático quando você não quer ser simpático, sendo atencioso quando você não quer ser atencioso, pagando para ela encontros ou saídas quando você não quer pagar, vendendo o seu tempo, saindo com ela para lugares que você não quer sair, fingindo que você não quer nada sexual quando você quer algo sexual. Quando você acumula rejeições agindo dessa forma, pode ser que você acabe em movimentos que hoje são chamados de MGTOW ou Red Pill. Qual que é o problema desses movimentos? Se eu chego para uma garota e eu falo para ela, cara, eu gostei de você, eu achei você bonita, você é solteira? Ah, você é solteira? Então, eu gostaria de sair com você para ter sexo com você. Pronto, você foi honesto e sincero. Talvez você não use essas palavras que eu estou utilizando, mas se você consegue, para mim entendedor meia palavra basta, mas se você consegue ser direto com as suas intenções no primeiro encontro, na primeira conversa de preferência, se você é rejeitado, cara, vida que segue. Existem outras garotas por aí. O fato dela não te rejeitar não quer dizer que outras pessoas não vão te aceitar. Mas você, como homem, comunicou seus interesses honestamente e transparentemente, e você honestamente e transparentemente foi rejeitado na primeira conversa. Na primeira conversa você descobriu se essa mulher tem algum interesse por você ou não. E não adianta você dizer, mas eu sou feio, se eu não conversar com ela, se eu não for legal, eu não tenho nenhuma chance. Cara, não é verdade. A beleza física, eu não me acho feio, tá? Então pode ser que alguns de vocês que estão assistindo o vídeo vai achar hipocrisia da minha parte. Mas eu acho que isso é um princípio válido para qualquer tipo de beleza. Uma mulher, ela se importa menos com beleza do que um homem. Ela se importa mais com atitude do que com beleza. Apesar de que beleza, cara, isso ajuda absurdamente, não tenho nem o que falar. Mas considerando que você é feio, uma coisa eu tenho para te dizer. Se você for confiante e tiver postura de homem mesmo, o que é postura de homem? Ao meu ver, você não tem vergonha dos seus interesses, você enfrenta a rejeição de cara. Essas duas coisas para mim é ser homem perante uma mulher, quando você está em busca de algum prazer sexual. Se você exibir essas duas características, mesmo você sendo feio, você aumenta suas chances exponencialmente de sair com a garota
com alguma garota muito mais bonita do que na sua cabeça você imagina que você seria capaz de sair. Por quê? Porque o que uma mulher valoriza é diferente do que um homem valoriza. Para nós, a beleza física importa muito mais do que para uma mulher. Uma atitude de homem importa 1000 vezes mais para uma mulher e atrai 1000 vezes mais uma mulher do que a atitude de uma mulher perante o homem. Se uma mulher for burra, se ela for estúpida, se ela for até chata, se ela for extremamente bonita e gostosa, ainda assim a gente dá um jeito de sair com ela para ter o prazer que a gente quer. Com certeza, a gente não vai aguentar essa mulher por muito tempo do nosso lado, mas se teu interesse é o prazer sexual, mesmo ela sendo tão chata e tão desagradável, você ainda assim pode ter interesse em ficar com ela e ficar com ela por conta da sua beleza. Diferente da mulher, se o cara for extremamente bonito e ele for muito banana, cara, o que ele vai perder de chance não está escrito. E provavelmente a mulher não vai querer seguir ficando com ele. Pode ser que aconteça, sim, mas a chance da mulher perder o interesse nesse cara é muito, muito rápido e não vai ser algo duradouro, sabe? Talvez ela fique pela beleza física, mas se ele for um cara completamente banana, carente, ele com certeza vai espantar uma mulher. Principalmente se a mulher se atraiu pela beleza dele, pela atitude, ele consegue mandar uma mulher embora. Ou seja, beleza não é tão importante. Mas, seguindo na linha de raciocínio, se você expressar os teus desejos honestamente, e se você encarar a rejeição de frente e não dando uma cantada engraçada para você, sabe? Ou sendo um personagem para a garota, para o seu personagem ser rejeitado e não você mesmo. Se você fizer essas duas coisas, pelo que eu entendo como homem, para mim você está sendo. Não importa a sua beleza, não importa o que for. Sendo homem, pode ser que você não vai ficar ressentido, tá? Não é que você vai ficar feliz por ser rejeitado. Rejeitado, ninguém fica feliz por ser rejeitado. Mas a rejeição não vai gerar a amargura nem ressentimento perante as mulheres. Você vai entender que isso faz parte da vida e você vai seguir em frente para a próxima tentativa com outra garota. Ok? Ok. Agora, o que acontece com movimentos Red Pill e MGTOW? São pessoas que não agiram dessa forma que eu falei. Eles tentaram ser caras bonzinhos, caras manipuladores, caras que não expressam seu verdadeiro desejo, e quando eles, depois de muito tempo sendo manipuladores, são rejeitados, eles criam o que eu chamo não, né, de misoginia. Eles criam amargura e ressentimento para com a mulher. Por quê? Porque na manipulação que ele estava tentando fazer, ele estava tentando agir de uma certa forma e esperando que a mulher iria recompensar a sua forma bondosa de ser, agradável, gentil. E por ele não receber o que ele esperava em troca, ele se magoa, porque é como se ele tivesse dado um produto e a moça não pagou. Ela levou a bondade dele e então, aos olhos da garota, ela não tem por certo, se você não expressa para ela o que você quer, não é obrigação dela adivinhar. Então, enquanto você se faz de amigo dela, ela te trata como amigo. Quando você expressa que você não quer ser só um amigo e você quer algo mais com ela, então ela expressa para você que ela não tem interesse. Aí você fala, mas se ela já sabe que eu tenho interesse nela, velado, mas eu não falo nada, e ela ainda assim me usa, e ainda assim ela finge que é minha amiga, é maldade da parte dela não me rejeitar de cara. Só que peraí, será que uma mulher pode rejeitar um cara que não expressou nenhum sentimento por ela, amoroso? Se você chega pra mim e você fala, agora vamos falar em questão de homem pra homem, vai. E você fala pra mim que você quer ser meu amigo, por exemplo. E aí beleza, a gente a princípio começa numa relação de amizade. E depois você revela pra mim que na verdade você tinha interesse
em fazer negócios comigo, sei lá, por conta da minha influência, por conta do meu networking, e aí eu falo pra você, não, cara, isso eu não tenho interesse em fazer, eu tô bem. Tem como, tem como você, tem como você ficar chateado comigo porque eu rejeitei o seu interesse e eu fiquei. É possível você me acusar de te enrolar, sendo que só agora você demonstrou quais eram os seus verdadeiros interesses? Na verdade, sou eu que estou agora, vamos dizer, desconfiado de você e estou me sentindo enganado, porque você só fingiu que era meu amigo. Você nunca foi meu amigo em primeiro lugar. Você tinha segundos interesses. Então, quando você age com segundos interesses perante uma mulher e você é usado por ela, e quando você expressa os seus verdadeiros interesses você é rejeitado, você é responsável pela amargura que você sente perante essa garota. Porque você não teve coragem de expressar o que você queria, e quando você é rejeitado, você fica magoado com ela, e você se sente usado, mas na verdade é você quem queria usar em primeiro lugar, manipular em primeiro lugar. Só que quando chegou a hora de você receber aquilo que é o que você achou que você merecia receber, por ser um cara legal, bonzinho, etc, etc, e você não recebe, você fica ressentido. Porque você errou, não foi ela, percebe? É claro que existem mulheres maliciosas que elas percebem que você tem interesse sexual, mas você não revela o interesse sexual, você finge que é um amigo, e ela percebendo isso, ela usa da sua fraqueza para usurpar bens materiais, o seu tempo, e isso é uma parte assim, você age com malandragem, ela age com muito mais malandragem. E aí você, vamos dizer assim, você é jogado, você é é como se assim, você veio para passar a perna, só que a menina passou a perna em você. Você tá com raiva agora dela, porque você não conseguiu passar a perna nela, né? Conseguiu o interesse sexual. Só que ela se antecipou, percebeu e passou a perna em você. Justifica o que ela faz? Cara, não. Ela é culpada por você tentar passar a perna nela? Também não. Uma pessoa, uma mulher que avista isso de longe, percebe a sua insegurança e ela vai agir de uma maneira, vamos dizer, íntegra, ela recusaria o teu pedido de amizade de antemão, se ela percebe. Só que o problema é que você vai chegar para ela e vai falar assim, mas como é que você não quer ser meu amigo? Por que, você não gosta de comer pizza? Você não gosta? Então você seria manipulador e você estaria fazendo ela rejeitar o seu pedido de sair com você para fazer alguma coisa de amigo quando você não quer. Então você entende que até para ela te rejeitar, você colocaria um empecilho, entendeu? E até você poderia acusá-la. Se ela chegasse e fosse sincera para você e falasse assim, cara, eu não quero sair com você porque eu sei que na verdade você tem interesse de ficar comigo e eu não tenho interesse de ficar com você. Sabe o que você poderia na malandragem falar para ela? Mas eu nunca disse para você que eu queria ficar contigo. Por que você está me dizendo isso? Então, mesmo você querendo, você colocaria ela contra a parede e acusaria ela de ser arrogante. Então, uma pessoa que está sendo cantada agora sai como uma criminosa por conta da sua manipulação. E isso não sei se é algo que uma mulher está disposta a passar, percebe? Não acho que uma mulher deve abusar de um homem, da sua fraqueza e insegurança, porque ela também tem, e Deus vai dar conta de todo mundo. Mas ainda assim, se ela não percebe, e se ela quer manter uma amizade com um homem, e você se apresenta como um cara que quer ser amigo dela, eu também não vejo nada de errado em ela querer ser seu amigo, até que você demonstra que você não quer ser amigo dela, você demonstra que você é mentiroso e manipulador, e aí então ela fala assim, cara, eu não tenho interesse sexual por você, eu só queria ser seu amigo. Foi você que se colocou nessa situação. Então por que eu estou falando todas essas coisas? Porque muitos de vocês que estão em movimentos Red Pill, MGTOW, vocês tentaram mentir para as mulheres. Elas usaram das mentiras de vocês, passaram a perna em vocês. Não vou falar justamente, mas elas se anteciparam, usaram a fraqueza de vocês. Vocês estão magoados, vocês estão amargurados. E agora muitos de vocês se tornaram caras misóginos.
Mas eu digo misóginos no verdadeiro sentido da palavra. Eu não estou dizendo no sentido feminista, que feminismo é um lixo, tá bom? Feminismo é o grande lixo das ideologias. Anda junto com esquerdismo, comunismo, mas eu acho que feminismo é ainda pior do que essas. Só que você foi falso, você foi mentiroso e você precisa assumir a responsabilidade sobre a sua insegurança, sobre o seu medo de ser rejeitado, porque quem se colocou na condição de ser friend zone, de entrar na friend zone, foi você mesmo. E você se amargurou com as mulheres, quando na verdade é com as suas inseguranças que você deveria estar preocupado e com a sua fraqueza que você deveria analisar. Por quê? Porque agora esses movimentos Red Pill e MGTOW, eles fazem de conta que são movimentos independentes, movimentos que eles superaram, que eles descobriram a verdade sobre as mulheres. O problema é que esses movimentos, eles descobriram uma verdade, uma parte da verdade sobre a natureza das mulheres. Sim, tem muita mulher que é interesseira, tem muita mulher que é maldosa, maliciosa, e mesmo sabendo que você não tem, por exemplo, que você tem interesses por ela, ela finge que não sabe isso simplesmente para usurpar tudo que ela puder de você. Tempo, dinheiro, um ombro amigo para chorar. E de fato, o grande problema é, você veio para usar ela, ela usou você. Você está magoado porque você perdeu. A única forma de você sair desses movimentos, porque esses movimentos agora é composto em sua maioria de caras assim. Em sua maioria, porque existem aqueles que também não são assim, mas muitos deles estão magoados. Vamos lá, cara. Como sair dessa situação? Se você tivesse expressado seus sentimentos em primeiro lugar, sinceramente, seus desejos sexuais, e você falasse a verdade sobre o que você pensa e o que você quer, você não estaria nessa situação. Infelizmente, nos dias de hoje, você tem algumas circunstâncias em que você não pode expressar seus sentimentos por conta que você pode ir preso e perder seu emprego por conta desse lixo, desse feminismo que agora criminalizou qualquer mulher que fala que você está abusando dela ou você está assediando ela. Ela praticamente tem ela tem como, tipo assim, ela tá falando a verdade e você tá falando mentira, e até você provar que nariz de porco não é, como é que é? Nariz de porco não é tomada, cara, você já foi preso, você já tomou um processo, você já perdeu seu emprego. Então nessa parte o feminismo criminalizou a masculinidade. Isso é muito triste, mas isso já aconteceu, isso faz parte. Ainda assim, cara, eu vou chegar na questão bíblica, tá? Para consertar toda essa desgraça. Mas vamos lá. Então, sim, o feminismo desmasculinizou na base do governo e na base das leis o homem a ser homem. Hoje a lei não permite o homem ser homem, infelizmente. Isso é um fato. Infelizmente. E agora elas querem reclamar que os homens estão afeminados. Santa hipocrisia, né? Santa hipocrisia. Mas vamos lá, vamos seguindo. Ainda assim, cara, existem circunstâncias em que, se você entende que talvez não é possível você dar em cima da sua colega de trabalho, da sua chefe, ou de qualquer circunstância em que você pode ser acusado, ainda assim, cara, existem locais públicos, existem locais internéticos, vamos dizer assim, em que nada impede de você ser transparente e sincero com seus desejos sexuais, sem parecer grotesco, sem parecer abusador, ainda que se uma mulher quiser te ferrar, ela pode, mas em que você consegue expressar sinceramente, ser rejeitado sinceramente e seguir em frente com a sua vida sem ficar amargurado, entendendo que isso faz parte. Nada te impede de você começar a fazer isso e você começar a vencer essa amargura e colocar a culpa em quem realmente merece a culpa. Você. Você que tentou manipular, você foi manipulado, você não se sente bem, mas você não quer culpar a si próprio, você quer culpar as mulheres. Assuma a responsabilidade por não aceitar ser rejeitado de cara. Isso já vai te ajudar horrores. Por quê? MGTOW fala aqui, na teoria, que é homens que querem seguir o seu próprio caminho, ou seja, eles não querem mais se relacionar com mulheres. Beleza, os padres já fazem isso e eles fazem por motivo religioso. Só que você faz porque você está amargurado. Você vai fazer o quê? Você vai se masturbar?
Você vai ficar com o teu amigo, você vai virar gay. O que você vai fazer? Se você tem desejo sexual, você precisa aprender a lidar com as mulheres. Porque você tem desejo sexual por elas. Não é como se você, de repente, perdesse seu desejo sexual. Amigo e tal. Vai seguir o teu próprio caminho? Como assim? Certo? Agora vamos lá. Red Pill. Red Pill é quem descobriu a verdade das mulheres. Cara, sempre que eu assisto esses caras Red Pill, eu sempre percebo uma amargura e um ressentimento. Existem amarguras e ressentimentos que são justificados. As mulheres usarem do governo e da justiça para criminalizar qualquer tipo de avanço que o homem faça honestamente, sinceramente, sexualmente perante uma mulher, expressando seus interesses verbalmente, tá? Não agarrando ou... Apesar de que tem até certas situações, em certos contextos em que você de fato acaba tendo contato físico com a garota, tipo numa balada ou alguma coisa assim, sem consentimento dela a princípio, né? Aí se ela recusa, você tem que se afastar, mas até quando uma mulher recusa, nem todo não é não, tá? Vamos ser bem sinceros, nem todo não é não. Existem nãos, ai para, e existem para, eu não quero. É bem diferente, os dois são não, os dois querem dizer coisas diferentes. Então, assim, eu entendo se você se revolta com esse movimento feminista safado que acusa falsamente de estupro, acusa falsamente de assédio e não permite que o homem faça o seu papel de homem, como abordar uma mulher e expressar seu desejo sexual, porque ele pode ser considerado assédio. Eu entendo isso. Por outro lado, eu vejo caras muito magoados porque eles não conseguem falar a verdade para as mulheres que eles querem ficar. Eles ficam rondando, eles ficam, sabe, com conversa fiada e eles demoram tanto para falar o que eles realmente querem que eles ficam irritados por esse tempo que eles gastam, certo? E isso é o que eu vejo na maior parte dos Red Pill. Alguns deles falam algumas coisas que são válidas, mas o foco principal é amargura e ressentimento, e eu não gosto desses movimentos. Esse cara que eu seguia, Alan Roger Courrier, ele nunca expressou ressentimento e amargura perante uma mulher. Ele entendeu como ela funcionava, ele entendeu como ele funcionava, e ele pagava o preço de falar a verdade e não voltava atrás nos seus interesses. Se alguma mulher testasse ele e quisesse, tipo, ameaçar, ele ainda assim não voltava atrás. Óbvio, se ele fosse rejeitado, ele seguia em frente, mas ele não deixava de ser homem e de ser ele mesmo, de expressar seus sentimentos e de ser sincero e honesto com seus desejos e enfrentar a rejeição de cara. Então, ele mesmo sendo muito rejeitado, ainda assim ele tinha muito sucesso, mas não era o sucesso que fazia ele seguir em frente, era o fato dele conseguir ser ele mesmo. Ok? Então eu acho que pro caminho da sedução, se você realmente vai seguir nesse caminho e você quer não se amargurar com a vida e não cair nesses sentimentos que só vai gerar mágoa e amargura e misoginia, verdadeira misoginia, não a misoginia falsa que tanto a mulher fala que qualquer coisa que o homem fala é misoginia, que é ódio à mulher. Não, estou falando verdadeira misoginia, você ter aversão, ressentimento e ódio e raiva velada muitas vezes contra mulheres. E é o que eu sinto que esses movimentos Red Pill e MGTOW têm. Eles não assumem, mas eles têm sim. É um ódio e uma raiva velada contra o sexo feminino, ok? Desconsiderando isso, sem considerar os pontos válidos do movimento feminista. Não, peraí. Do ódio justificado ao movimento feminista que faz falsas acusações de estupro e de assédio. A raiva perante esses comportamentos, ela é sim justificada, ok? Tendo colocado todos esses pontos, por que eu deixei essa vida para encontrar a Cristo? Porque mesmo tendo experiências sexuais com garotas bonitas, tendo o prazer de ser aceitado, de ser aceito, de ter sucesso, sair com mulheres bonitas, é pecado você fazer sexo casual. E por conta de ser pecado, o pecado separa o homem de Deus e deixa o homem e a mulher, obviamente, com um sentimento de vazio no seu coração.
E muitas vezes, em algumas vezes, para ser bem sincero, eu me sentia muito melhor quando eu fazia sexo com a minha então namorada, que eu gostava dela e ela gostava de mim, do que quando eu fazia sexo com uma garota qualquer. Por quê? Porque você sai com uma garota bonita, você faz sexo com ela. Sinceramente, se você não desenvolve sentimentos por ela, eu não sei quanto tempo dura para vocês, mas para mim não durava muitas saídas até eu não ter mais interesse em ficar com a garota. Porque você, a partir de um certo ponto, você sente falta de sentimentos como amor, gostar, cumplicidade, carinho. E isso vale para homem e principalmente para mulher. Mas até para eu que sou homem, eu sentia falta disso. Então eu fui muito mais feliz namorando do que eu fui feliz saindo com mulheres gostosas, vamos se dizer assim. Então, não só isso, mas também o fato de que o vazio que eu sentia na minha alma me deixava com uma certa depressão que durou vários e vários anos e até pensamentos suicidas por eu ter mulher, fazer o que eu bem entendia e me sentia vazio. Isso me amargurava demais e eu pensava em tirar a própria vida por uns bons anos, até que eu encontrei a Cristo. Em que sentido? Quando eu pensava em me matar, eu pedi ajuda a Deus e falei: Senhor, o que eu faço, cara? Eu não sei mais o que fazer. Eu achei que mulher, dinheiro era o que tinha, era o auge, era o que eu mais poderia alcançar. Por que um homem que tem mulher e que tem dinheiro não, sabe? O que falta para um cara desse, sabe? Por que eu não tô feliz? Aí Deus falou no meu coração: para com o pecado. Como eu tinha algum entendimento da palavra de Deus, pela minha criação numa igreja, mesmo que essa igreja é a congregação e ela tem erros grotescos perante a Bíblia Sagrada, ainda assim existe um entendimento parcial das Escrituras, da minha parte. Então, quando Deus falou no meu coração que eu deveria parar com o pecado, eu demorei 2 anos para aceitar esse conselho da parte de Deus. Nesses 2 anos eu voltei para a igreja, mas eu continuava no pecado porque eu não acreditava ainda que fazer sexo casual e fazer masturbação eram pecados. Até que depois que, com a intensificação dos pensamentos suicidas, chegou uma hora que eu falei: cara, eu vou dar uma chance. Eu não acredito que masturbação é pecado. Eu não acredito que sexo casual é pecado. Ou até sexo com a namorada, sexo com uma pessoa que você não está casado, ok? É pecado. Inclusive, desejar sexualmente uma mulher, no teu coração você já comete adultério, que é pecado. Isso são as palavras de Jesus, Mateus 6, Sermão da Montanha. Se você duvida, checa lá e vê qual é a conclusão que você tem das palavras de Jesus. Ou seja, você nem precisa se masturbar, só de você olhar e desejar, você já está cometendo adultério. Mas eu sou solteira, a mulher também é solteira. Sim, essa mulher não te pertence porque você não casou com ela, então você comete adultério no seu coração, é pecado? Sim. Ok. Então, depois de todo esse tempo, eu parei por 2 meses com a masturbação, pornografia e sexo casual. 7 anos de depressão depois desses 2 meses foram embora. Eu nunca mais tomei antidepressivo, não tive mais pensamentos suicidas nem vontade de me matar. E então, por conta disso, Deus converteu o meu coração. Realmente eu passei a levar a sério a palavra de Deus e até então eu comecei a ler a Bíblia Sagrada. E aí que vem a minha conversão. E eu posso dizer para vocês que a paz que o Espírito Santo me dá por não pecar contra ele sexualmente é infinitamente superior a qualquer prazer sexual que eu tive na minha vida passada e que você possa vir a ter na sua vida. Por quê? Porque a paz é algo que vem de Deus e é algo que vem através do perdão dos seus pecados, porque todo homem pecou contra Deus, já mentiu, já fez sexo, já se masturbou. E por conta disso, o pecado separa você de Deus, e por separar você de Deus, você sente um vazio no seu coração, ok? Esse vazio não vai ser preenchido com sexo, não vai ser preenchido com mulher bonita, não vai ser preenchido com dinheiro e qualquer outra coisa desse mundo.
só vai ser preenchido quando você for perdoado daquilo que causou esse vazio, que é o que? Os seus pecados. E como que você alcança perdão dos seus pecados? Entendendo que seus pecados têm uma consequência que é a morte. Jesus morre por você, paga essa consequência por você. Quando você crê em Jesus e se arrepende dos seus pecados, você é perdoado, e ao ser perdoado você se reconecta com Deus, e aquilo que você estava buscando através de mulher bonita, dinheiro, etc., que é aquele preencher esse vazio permanentemente, não temporariamente, você permanentemente, ou pelo menos permanentemente até você pecar de novo, né? Você tem que pedir perdão de novo, mas você alcança essa paz que preenche esse vazio definitivamente, é a palavra. Até que você peca de novo, você se sente mal de novo, você tem que confessar e se arrepender novamente, até para você poder voltar a sentir essa paz. Mas você encontra essa paz definitivamente crendo em Jesus e se arrependendo dos pecados. Quando isso aconteceu para mim, então eu me converti, e aí então eu comecei a ler a palavra de Deus, vi que há verdades lá, e aí comecei a entender como ser, vamos dizer assim, homem, mas no sentido bíblico da palavra. De fato, a mulher, ela foi criada para ser uma auxiliadora idônea, ou seja, uma auxiliadora que tem verdadeiro interesse de auxiliar o seu marido, o seu companheiro, se submeter ao seu marido, ou seja, ela, vamos dizer assim, não é que um homem e uma mulher não devem conversar entre si, mas o que a palavra de Deus quer dizer é que assim, se eu e minha esposa, que eu não tenho hoje em dia, mas se eu tivesse nós discutirmos sobre um assunto e eu tiver uma opinião diferente sobre a dela, como homem e ela como mulher, ela deve se submeter à minha decisão, porque nós já discutimos, ela entende que eu amo ela, que eu me preocupo com ela, isso precisa ser verdadeiro, não falso nem fingido. Mas considerando todos os pontos dela, eu decidi que a melhor opção é o que eu acho que é certo, não o que ela acha que é certo. Biblicamente, ela deve se submeter a mim. Por quê? Se a minha decisão está de acordo com a palavra de Deus e com os preceitos de Deus, e eu acredito que essa decisão é melhor e não a dela, ou uma coisa vai acontecer, ou ela vai, ou eu vou me submeter à opinião dela e à decisão dela, ou ela vai se submeter à minha decisão. Deus concedeu ao homem a última palavra. Entre outras palavras, Deus deu ao homem a última palavra. Contanto que o homem não esteja fazendo nada que desobedeça a Deus e os seus mandamentos e a sua palavra, e ele tenha consigo um verdadeiro amor, carinho e respeito pela sua mulher. Havendo isso, numa discordância, a mulher deve se submeter ao marido. Além disso, a mulher foi feita por Deus para cuidar dos filhos e da casa. Então, se você, como homem, o que você deve fazer? Trabalhar, sustentar a sua família. É claro, e eu entendo que nos dias de hoje as mulheres estão no mercado de trabalho, e isso é complicado, porque dobrou a quantidade de mão de obra, os empregos continuam os mesmos, e hoje em dia, para você sustentar uma família, você tecnicamente ganha menos da metade, porque como tem mais mulher do que homem no mundo, vamos fazer assim, metade, vai você ganhar metade do que o homem, que o homem da época em que as mulheres não trabalhavam. Então hoje é bem mais difícil você sustentar uma casa sozinho, infelizmente. Isso atrapalha os preceitos bíblicos, porque hoje, para sustentar uma família, muitas das vezes a mulher precisa trabalhar junto com o homem para que os dois possam suprir as necessidades da família e dos dois. Isso quando vem filhos, e aí começa a entrar o problema, porque como você, como homem, vai sustentar uma família inteira numa condição de subsistência praticamente, se você quiser ter mais filhos, 2, 3 filhos, fica muito difícil, você tem que ganhar bastante, se dedicar bastante. Então, na maioria das vezes, o homem e a mulher trabalham, o que isso atrapalha na função da mulher como mãe, uma mãe que cuida da casa e dos filhos, porque agora ela tem que cuidar do trabalho. E agora, como é que ela vai fazer para cuidar dos filhos e da casa? Ela vai ter que dividir
as funções da mulher, que são da mulher, que Deus criou para a mulher fazer, agora ela vai ter que delegar para a babá, vai ter que delegar para a mãe, para a avó no caso. Então você percebe o quanto que é complicado essas últimas decisões dos últimos 10, 20, 30 anos que têm sido tomadas, ou até 40, 50 anos, a respeito da mulher no mercado de trabalho, etc, etc. Ah, mas e se a mulher não tiver marido, etc, etc. Desde a época, da época do povo judeu, as mulheres que eram viúvas e os órfãos eram sustentados pelo dízimo do povo de Deus, porque essas mulheres não poderiam trabalhar, teriam que ser sustentadas. Deus sabia da necessidade delas, então provia através do dízimo de todas as pessoas para sustentar as viúvas e os órfãos e o povo levita, que era o povo que não tinha uma terra própria dentro do povo de Deus, porque eles serviam a Deus como o tabernáculo e com as coisas específicas de Deus. Então eles não tinham uma terra para usufruir dela, logo eles tinham que usufruir da terra das outras 12 tribos. Porque o povo levita era um povo nômade, eles iam de terra, de tribo para tribo, ou seja, de estado para estado, né? Para fazer a vontade de Deus em cada parte que era específica dos levitas fazerem, só eles podiam fazer. Deus nunca abandonou nenhuma pessoa, nenhum povo, nenhuma classe de gente. Deus sempre estava olhando para aqueles necessitados. Mas agora a situação é diferente. Mas ainda assim, se Deus colocou o homem como cabeça do relacionamento, o homem sim tem a obrigação de amar e se preocupar, mas a mulher também tem a obrigação de se submeter sobre essas condições que eu já expliquei. E hoje, com o feminismo, isso criou-se na mulher uma forma de ser, de agir e de viver completamente antibíblica. Está muito avançada essa ideologia, que hoje já chega nas igrejas e nos casais cristãos. Então você vai ver pastora, você vai ver mulher que manda em homem. Isso é terrível, cara. Como homem, como você deve se comportar? Eu acredito biblicamente dizendo: você deve fazer a sua função como provedor. Se não tiver como a sua mulher ficar em casa, que ela trabalhe também, mas você deve amar a sua mulher, tratá-la com respeito, entender as suas necessidades, entender que o amor é uma coisa que você... O amor, ele biblicamente dizendo, ele se preocupa com os interesses do próximo e não com os próprios. Se você é um marido egoísta, você vai criar problemas na sua família inteira e no seu relacionamento, e não vai ter como você reclamar depois. Mas aquele que ama a sua esposa coloca as necessidades da sua esposa em primeiro lugar, com amor. Agora entra o X da questão. Se você está fazendo porque você é bonzinho, você não está fazendo por amor, você vai estragar teu relacionamento, porque a mulher vai perder respeito por você. Entenda uma coisa: você é o cabeça, você decide, sua mulher precisa confiar em você, ter respeito por você, e você só vai conquistar isso de fato fazendo aquilo que Deus coloca no seu coração para você fazer. E mesmo que a sua mulher discorde, ela precisa de uma forma ou de outra se submeter, e você precisa fazer o que Deus coloca no seu coração, sua mulher concordando ou discordando. E aí vai entrar a questão que você vai precisar de uma mulher que também teme a Deus, caso você tema a Deus e você queira seguir os caminhos de Deus, para que ela entenda que se você decidiu por um caminho e você ama ela e você não desobedece a Deus nas suas decisões, ela tem a obrigação de se submeter e de auxiliar você nessas decisões. E com o tempo, se for provado na prática que você ama ela, se preocupa com ela, escuta as necessidades dela e zela por ela, mas ainda assim você toma suas decisões e você não pede desculpa por elas, em que sentido? Em que você vive se justificando, pedindo desculpa, etc, etc. Mas você segue o seu caminho, como alguns gostam de chamar migtal, né? Homens que seguem o seu próprio caminho, mas você segue o seu caminho cristão, guiado pelo Espírito Santo. Você está fazendo a sua parte como homem. Não é bíblico você se submeter à sua esposa. Não estou dizendo que você não deve escutar a sua esposa, principalmente bons conselhos, mas se você está se submetendo por medo da reação da sua esposa ou das ameaças que ela faz, cara, honre as bolas que Deus te deu, seja homem verdadeiramente, aguente as discussões, as questões,
Não é você que tem que se submeter à sua mulher, é sua mulher que deve se submeter a você. Contando que você não é grosso, não é estúpido, não é idiota, não é egoísta, só pensa nos seus próprios interesses. Contanto que você garanta essas questões, você deve decidir o que é melhor para sua mulher e para sua família. E fazer por onde a sua mulher deve auxiliar, ok? Não sei se faltam mais alguns pontos. Se faltar, eu vou gravar um vídeo auxiliar. Se houver perguntas, eu vou considerar respondê-las também. Esse é um assunto que não me veio à mente em falar, mas nesses últimos dias me veio. E eu acredito que é de muita utilidade nos dias de hoje, porque está difícil nós encontrarmos figuras masculinas dentro da igreja, dentro do meio cristão e dentro da sociedade principalmente, e que em todo mundo está ficando afeminado. Isso é bem grave, mas infelizmente tem acontecido. Que a paz de Deus fique com todos. Deus abençoe a todos vocês.